Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje, para o encontro mais cedo, para fazermos algumas atualizações sobre os últimos acontecimentos que estão se dando aqui no Brasil, que os cronistas da velha guarda chamariam de momentos trepidantes. E você que está sempre aqui no nosso portal, certamente já me viu dizer várias vezes que estavam vindo para o Brasil chuvas de meteoros exatamente na direção da extrema-direita bolsonarista. Algumas criaturas já tinham observado que isso era um fato e saíram do nosso país. Foram escapando um aqui, outro acolá, e os últimos foram o Eduardo Bolsonaro e a senhora Carla Zambelli. Essa tirando uma certa onda, com muita soberba, muita petulância, como se ela fosse inalcançável. Mas dá para ver que esse tipo de comportamento está calcado numa ignorância dela muito grande, como quase todas as pessoas desse universo, essas pessoas que jogaram tantas pessoas na fogueira, e a senhora Carla Zambelli foi uma delas. Eu vou aqui desmontar algumas coisas que ela andou falando, e algumas crenças que ela tem, algumas preocupações que outras pessoas têm sobre o que ela fez, se ela vai escapar, se ela não vai escapar, e vou também trazer cenas que são extremamente impactantes e que vão selar aqui, certamente, o futuro da figura do inelegível. Bom, antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, que são formas de ajudar a gente a chegar a mais pessoas como você. E, se puder, venha também prestigie o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, começando aqui com as atualizações, né? A senhora Carla Zambelli, ontem, como eu comentei com vocês, teria pedido de prisão preventiva decretada. PGR pede prisão preventiva e inclusão de Carla Zambelli em lista da Interpol após deputada deixar o país. Bom, muitas pessoas estão criticando o Supremo Tribunal Federal, enfim, até o ministro Alexandre de Moraes. As pessoas esquecem como é que ele está soberbado e a pressão que ele sofre, com um detalhe muito importante, né? Os grandes veículos de comunicação não informam a sociedade. Ele não tem redes sociais, ele não tem partido político. Quem defende as posições do ministro Alexandre de Moraes são os democratas, são os canais aqui progressistas, são alguns veículos que vão dando a informação aqui e outra acolá. E agora o presidente Lula, que está ali claramente também defendendo o ministro Alexandre de Moraes de ataques que ele vem sofrendo desse conjunto, né, de criminosos aqui no Brasil e fora do nosso país. Então a senhora Carla Zambelli deu algumas entrevistas, né, com muita petulância, muita soberba, muita arrogância, achando que ela é absolutamente inalcançável e inimputável. Não é bem assim que a banda toca, né? O nome dela vai ficar agora no alerta vermelho da Interpol. Ela indo para a Itália, se ela chegar na Itália antes desse alerta, enfim, isso não significa que ela ficará absolutamente impune, não. Apesar da Itália, assim como o Brasil, não extraditarem pessoas que são nacionais dos seus países, e agora ficou todo mundo sabendo que a senhora Carla Zambelli é italiana, as pessoas chamavam ela de espanhola por razões muito esquisitas, mas ela tem essa cidadania italiana. Só que não significa que um italiano que cometa crime aqui no Brasil, que seja processado aqui no Brasil e condenado aqui no Brasil, por não estar no Brasil, fica absolutamente impune. Não. Os tratados de reciprocidade impõem que ela seja presa na Itália e que ela cumpra a pena na Itália. Como foi o caso, gente, do jogador Robinho, que foi acusado de ter praticado um crime em território italiano, veio para o Brasil e ele foi a senhora Carla Zambelli, do futebol, né? Achando, olha, o cara veio para o Brasil, acabou. Tomou uma cadeia, está lá por conta disso. Então a senhora Carla Zambelli, ela, se for condenada aqui, tudo tem caminhado para ela ser condenada, ela não vai poder escapar, não. Então, só que ela, além desse fato, ela está esquecendo de algumas outras situações e parece que ela deu um calote no advogado dela. Porque ela saiu sem falar nada com o advogado e as coisas que ela anda fazendo e falando só comprometem a vida dela. Como, por exemplo, ela ter declarado que os bens dela, os negócios dela, o patrimônio dela, aqui no Brasil, serão administrados pela mãe e pelo irmão. As redes sociais dela estão transferindo para o nome da mãe e do irmão, os negócios, propriedade, por aí vai.
Só que o Procurador-Geral da República pediu o bloqueio de bens da senhora Carla Zambelli. E ela está revelando que colocou a mãe e o irmão como laranjas. Então, todo o dinheiro, toda a monetização, tudo que tiver em nome, inclusive, da mãe e do irmão, que possam ser considerados patrimônio da senhora Carla Zambelli, ficarão bloqueados. Ela pode ter criado um problema muito grande para a família dela, mas é problema dela. O advogado dela parece que não deve ter nem recebido os honorários, que ele ficou magoado, alegou motivo de foro íntimo e abandonou a senhora Carla Zambelli. Vamos acompanhar o que vai acontecer, porque nós já vimos muitos arrogantes que estão presos, né? Está lá o senhor Roberto Jefferson agarrado, Daniel Silveira, os outros do passado que sumiram do Brasil, que saíram das redes sociais, os que estão foragidos, que acreditaram na senhora Carla Zambelli, no criminoso mor da nação, que foram por 8 de janeiro. Bom, tem muita gente que destruiu a sua vida por conta desses criminosos todos. Agora, isso está revelando uma coisa muito interessante para o bolsonarismo, né? É que as pessoas que têm um mínimo ainda, um pingo de noção, elas percebem que seguiram um bando de covardes, de falsários, de vigaristas, de cínicos, de aproveitadores e que deixam as pessoas para trás, né? Então, enfim, nós vamos voltar a falar da senhora Carla Zambelli muito mais cedo do que a Van Filosofia poderia imaginar. Bom, STF vai transmitir ao vivo o depoimento de Bolsonaro a Moraes. Essa foi uma surpresa para mim, porque eu acreditava que isso não aconteceria. Bom, nós vamos fazer um plantão no dia do depoimento do inelegível e as apostas são grandes a partir de agora, né? Ele vai usar o direito constitucional de ficar calado? Ele só responderá perguntas dos seus advogados? Vai fazer uma encenação? Vai enfrentar o ministro Alexandre de Moraes? Bom, eu acho pouco provável que ele enfrente o ministro Alexandre de Moraes, seja desrespeitoso, fale mentiras, porque aí ele pode ser preso por desacato ali na hora. Aí vai ficar um negócio muito estranho, né? Enfim, para nós será um momento de muita alegria, porque isso será a antecipação de uma sanção, porque a justiça no nosso país, especificamente o ministro Alexandre de Moraes e o Procurador-Geral da República, estão esperando só o Bolsonaro dar uma escorregada para ele ser grampeado, como se diz no linguajar policial, antes de uma sentença penal condenatória. Então, as expectativas do que acontecerá nesse depoimento, na inquirição do senhor Jair, é muito grande. Será que ele simplesmente ficará em silêncio? Se acovardará? Será que ele vai desafiar o ministro Alexandre de Moraes? Será que ele vai atacar outras pessoas para tentar livrar a sua pele? Bom, saberemos muito em breve. As emoções estão garantidas aqui no nosso país. Agora, se ele mentir em relação a uma testemunha ou a um outro réu, pode ser requerida uma cariação. E aí ele vai se ver frente a frente, principalmente com aquele que jogou uma pá de cal na defesa dele, que foi o Brigadeiro Batista Júnior, que ontem no Jornal Nacional, que eu vou mostrar aqui para vocês, realmente mostrou que existem homens de fibra aqui no nosso país, que independente de ser de direita, de esquerda, de centro, não sei de partido nenhum, pessoas que são retas, né? E ele foi tão reto, tão nítido, tão pontiagudo. Agora, pena que o Jornal Nacional não dá a dimensão exata que a coisa merece. O ministro Alexandre de Moraes foi homenageado ontem no Tribunal Superior Eleitoral. Foi colocado lá na galeria dos ex-presidentes do TSE a foto dele, que foi escolhida pela ministra Carmen Lúcia. E ele mandou algumas sapatadas ali, alguns recados, né? Mostrando que ele não tem nenhum tipo de receio, nenhum tipo de preocupação com as agressões que ele vem sofrendo. Vamos lá acompanhar o que ele disse. O Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral é absolutamente inflexível na defesa da democracia. A Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, o Poder Judiciário brasileiro, nós somos absolutamente inflexíveis na defesa do Estado de Direito. Esse Tribunal Superior Eleitoral deu mostras às sucessivas presidências, deu mostra de que só tem uma missão, a grande missão de realizar as eleições, de mostrar ao povo brasileiro que aqueles que a maioria da população escolhe serão diplomados, serão empossados e governarão no prazo que a Constituição estabelece, até que novas eleições venham.
É um princípio inflexível do Poder Judiciário, é um princípio inflexível da Justiça Eleitoral, defender o Estado democrático de direito. Pouco importa quais são ou quais serão as agressões. Pouco importa quais são ou quais serão os inimigos da democracia, os inimigos do Estado de Direito. Sejam inimigos nacionais, sejam inimigos internacionais, o país soberano como o Brasil sempre saberá defender sua democracia. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a homenagem que hoje é realizada e fico absolutamente tranquilo porque sei que a presidência da ministra Carmen Lúcia tem esses mesmos princípios. Então, foi isso aí, gente. Olha, então, gente, não dá para criticar o ministro Alexandre de Moraes porque o passaporte da Carla Zambelli não foi apreendido. Ela é deputada federal, nós estamos vivendo no nosso país um período que, infelizmente, o ministro ficou sem muito apoio, claro, explícito. O presidente Lula agora está dando apoio, está se manifestando nessa posição, o que é muito interessante. Então, nós somos aqui defensores do comportamento do ministro Alexandre de Moraes. Ontem, o Jornal Nacional fez uma matéria sobre o que foram os depoimentos das testemunhas. Sem mais delongas, vamos colocar aqui e vou comentar com vocês. Vamos lá. Foram 52 depoimentos, todos por videoconferência. Primeiro, as 5 testemunhas de acusação. O ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, foi ouvido já no primeiro dia. Entre os réus que acompanharam a audiência estavam... Olha a pinta do inelegível, né? Olha, o advogado dele e ele não falaram absolutamente nada. Então, que esperado quando ele for depor, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro e o general... O Braga Neto também estava com a cara muito boa, né, senhor Braga Neto? Está há alguns meses agarrado, né? Walter Braga Neto, candidato a vice na chapa derrotada em 2022, que está preso. O oficial da reserva, Freire Gomes, foi questionado sobre reuniões em que Bolsonaro, segundo a denúncia, apresentou documentos para tentar fundamentar juridicamente medidas de exceção, como estado de defesa, de sítio e de garantia da lei e da ordem. E negou que tenha ameaçado Bolsonaro com voz de prisão. Não aconteceu isso de forma alguma. Acho que houve uma má interpretação, até quando nós conversamos em paralelo aí, os comandantes, o que eu alertei o presidente, sim. E se ele saísse dos assuntos... Detalhe, né? O Freire Gomes quis ser mais polido e tal. Aí, quando ele acabou de dar o depoimento, o bolsonarismo comemorou. Olha, ele não entregou o Bolsonaro, não foi nada disso, e barará, barará. Essa foi a leitura. Só que o ministro Alexandre de Moraes deu uma sapatada nele, né? Para ele. E aí, gente, vocês percebam a pessoa reta que está na missão e como é que ele tratou um general, né? Que agora está na reserva. Aspectos jurídicos, né? Além dele não poder contar com o nosso apoio, ele poderia ser enquadrado juridicamente. O então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e os comandantes das Forças Armadas à época estavam presentes numa das reuniões, depois da derrota de Bolsonaro. Freire Gomes falou que na reunião Bolsonaro teria apresentado um estudo sobre golpe de Estado. Eu estava focado na minha, vamos dizer assim, lealdade de ser franco ao presidente do que nós pensávamos. O brigadeiro Batista Júnior também falou, eu não recordo exatamente, ele foi contrário a qualquer coisa naquele momento, e como fui muito enfático no que eu falei, que eu me lembre o que o ministro da Defesa fez foi ficar calado, e o almirante Garnier tomou a postura dele. Eu acho que ele também foi surpreendido por aquilo tudo ali. Não me lembro dele ter dito que ele apenas demonstrou, vamos dizer assim... O general deu uma gaguejadinha, né? Deu uma apagada na memória, e só que o ministro Alexandre de Moraes estava com a tela aberta, vendo o depoimento que o general tinha prestado na Polícia Federal. E aí ficou faltando coisa, ficou contraditório. No respeito ao comandante em chefe das Forças Armadas e que não tinha opinião efetiva naquele momento. Não interpretei como qualquer tipo de conluio. Alexandre de Moraes notou divergências de Freire Gomes em relação ao depoimento à Polícia Federal e fez uma advertência.
Vossa Senhoria disse expressamente na polícia que o depoente e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto, que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude, que acredita que, pelo que se recorda, que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República. Fecha aspas. Então, comandante, ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui. Com 50 anos de exército, eu jamais mentiria, que eu não me recordo efetivamente da posição do ministro da Então ele não estava mentindo, ele só teve um lapso de memória. O ministro Alexandre de Moraes deu uma recordada nele, né? Defesa que o almirante Garnier, ele tomou essa postura de ficar com o presidente. Apenas a diferença, ministro Alexandre, é que eu não posso inferir o que ele quis dizer com estar com o presidente. Moraes voltou a questionar Freire Gomes, relembrando trechos do depoimento à PF. E o ex-comandante confirmou cada um dos pontos, como no caso da reunião onde foram lidos os fundamentos da minuta do golpe. A leitura desses considerandos foi feita na presença dos réus Jair Bolsonaro e Garnier, almirante Garnier. Senhor. Tem a foto depois... a foto do Bolsonaro, a foto não, a imagem do Bolsonaro ali embaixo, tem só vendo o desastre, né, Bolsonaro? O ex-comandante da Aeronáutica também prestou depoimento como testemunha de... E o Bolsonaro com mãozinha no queixo, não sei se dá para vocês verem, tá aqui nessa posição aqui em cima, aqui, ele tá com a mãozinha no queixo aqui, só vendo também a coisa desandar, né? Acusação. O tenente brigadeiro Batista Júnior confirmou que ouviu Freire Gomes dar ordem de prisão a Bolsonaro se o ex-presidente avançasse com a ideia de golpe de Estado, desmentindo o depoimento do ex-comandante do Exército. Confirmo, sim, senhor. General Freire Gomes é uma pessoa polida, educada. Logicamente, ele não falou esta frase com agressividade com o presidente da República, ele não faria isso, mas é isso que ele falou. Ele falou com muita tranquilidade, com muita calma, mas colocou exatamente isso. É interessante, né? O brigadeiro, ele assistiu o depoimento, quer dizer, ele soube do depoimento do general e foi em cima. Falou assim, não, ele falou isso mesmo, só que ele falou de uma forma polida, mas foi muito firme, né, o brigadeiro. Se eu tiver que fazer isso, eu vou ter trabalho em prender. Batista Júnior também foi questionado... E Bolsonarinho com a mãozinha no queixo, né? Só com a mão no queixo. ...sobre os planos de prisão do ministro Alexandre de Moraes como parte da ação golpista. Segundo ele, era um brainstorm, um debate sobre o modo e as eventuais consequências. Vai prender o presidente Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, vai. Amanhã o STF vai dar um habeas corpus para soltar ele. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos prender os outros 11? Mas esse era um brainstorm buscando uma solução que já estava no campo do desconforto. Pelo menos para mim estava. O brigadeiro, ele achou que as conversas iniciais eram para alguma coisa tópica, né? Se tivesse alguma baderna, alguma desordem. Quando ele começou a perceber que a conversa estava caminhando para um golpe, aí ele começou a ter posições também mais contundentes. Ele também confirmou que o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, se dispôs a apoiar o plano golpista. Eu lembro que o Paulo Sérgio Freire Gomes e eu conversávamos mais, debatíamos mais, tentávamos demover mais o presidente do Sudeste. Em uma dessas, chegou um ponto que ele falou que as tropas da Marinha estariam à disposição do presidente. Batista Júnior confirmou que a chamada minuta do golpe... E tome o inelegível, cadê? Até sumiu. O inelegível nesse quadrinho aqui, sempre com a mãozinha na cara, tinha hora que esfregava a mão, limpava o nariz. É aquela coisa bem porca, né? Foi apresentada aos comandantes pelo então ministro da Defesa. Eu perguntei para ele, esse documento, o documento estava na mesa, dentro de um plástico, falei, esse documento prevê a não assunção no dia 1º de janeiro do presidente eleito? E ele falou sim. E aí eu falei, não admito sequer receber este documento, não ficarei aqui. Levantei, saí da sala e fui embora. Gente, dá para vocês imaginarem a cena? Um brigadeiro ali,
com outros comandantes e tomar essa atitude. Olha, se isso for golpe, se não for para o presidente eleito não tomar posse, eu não quero nem discutir. Levantou, virou as costas e foi embora. Olha, o general Freire Gomes, ele foi apresentado aí como o fiel da balança, como uma pessoa que, não aderindo ao golpe, o golpe não aconteceu. Mas eu acho que muito mais contundente na pressão, que deu uma influenciada muito grande, foi o comportamento do brigadeiro. O brigadeiro ele mostrou que não só não estava anuindo com o golpe, como ele demonstrou uma posição contrária, ele demonstrou uma posição de legalismo estrito, né? Então, e aí o inelegível sempre com a mão na boca, né? O tenente brigadeiro disse que chegou a ser ameaçado por se opor à ideia de golpe. Não só minha pessoa, mas a minha família. Porque foi muito difícil, viu? Ainda tem sido difícil, porque ainda tem muita gente entrando. Então, quer dizer, o brigadeiro ainda continua sendo ameaçado, enfim, por ter sido um homem honrado, né? Um patriota de verdade. Um homem com sangue nas veias. A gente tem que dar crédito a ele, né? Foi muito difícil. E o senhor identifica a fonte desses ataques? Infelizmente também, sim, senhor. General Braga Neto, pelo que me foi dado a conhecer nesse processo todo, foi um deles. E o Braga Neto estava assistindo aqui também, né? O inelegível com a mão na boca, o Braga Neto aqui também escutando, os advogados dele também escutando, então, enfim. Primeira turma também ouviu o depoimento por videoconferência das 47 testemunhas indicadas pelas defesas. Então, gente, isso foi uma demonstração assim gigantesca do que aconteceu aqui no nosso país e dos crimes indiscutivelmente planejados por essa Orcrim contra todos nós, contra a nossa pátria, o nosso país, o povo brasileiro, a nossa democracia. E agora é só aguardar o meteoro cair em cheio mesmo no centro desse bolsonarismo e arrastar essas figuras todas para Papuda, Bangu 8, outra instituição prisional congênere. Gente, o papo ficou um pouquinho mais longo hoje, mas é para a gente depurar essas coisas todas. Mais tarde eu volto, porque tem muita coisa ainda para conversar com vocês, tá legal? Tenham um ótimo dia, mais tarde a gente se encontra. Tchau!